História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 9 de setembro de 1087, morre Guilherme I, o Conquistador, Duque da Normandia, primeiro rei de Inglaterra, meu 31º avô, 5 vezes meu avô, várias vezes antepassado e geniarca indubitável de Carlos III, rei de Inglaterra. Guilherme I, o Conquistador, Duque da Normandia, primeiro rei de Inglaterra, nasceu em Falaise em 1025 e morreu em Rouen, a 9 de setembro de 1087, era filho de Roberto I, Duque da Normandia e de Arlete de Falaise, neto paterno de Ricardo II, Duque da Normandia e de Judite da Bretanha e neto materno de Fulberto de Falaise e de Doda. Guilherme I, vulgarmente conhecido por Guilherme, o Conquistador, foi o primeiro rei da Inglaterra, que governou de 1066 até sua morte em 1087. Descendente de invasores vikings, era Duque da Normandia desde 1035. Depois de uma longa luta para estabelecer o seu poder e o seu domínio sobre a região francesa, deu início à conquista normanda da Inglaterra em 1066. O resto da sua vida foi marcado por lutas para consolidar o seu domínio sobre a Inglaterra e as suas terras continentais, e também por desavenças com o seu filho mais velho. Era filho do solteiro Roberto I, Duque da Normandia, com a sua amante Arlete de Falaise. A sua posição como filho legítimo causou-lhe algumas dificuldades depois de ter sucedido a seu pai, assim como a anarquia que assolou os primeiros anos do seu governo. Durante a sua infância e adolescência, membros da aristocracia normanda lutaram entre si, tanto para ter o controle do jovem duque quanto para seus próprios fins. Em 1047, Guilherme conseguiu esmagar uma rebelião e começar a estabelecer a sua autoridade sobre o ducado, um processo que não ficou completo até cerca de 1060. O seu casamento no início da década de 1050 com Matilde de Flandres, minha 31ª avó, 5 vezes minha avó, forneceu-lhe um poderoso aliado no condado vizinho da Flandres. À época do seu casamento, providenciou as nomeações dos seus partidários como bispos e abades na Igreja Normanda. A sua consolidação no poder permitiu-lhe expandir os seus horizontes e em 1062 garantiu o controle do condado vizinho do Maine. No final da década de 1050 e início da década de 1060, o duque tornou-se um candidato ao trono da Inglaterra, então mantido por Eduardo, o Confessor, seu primo co-irmão e que não tinha descendentes. Havia outros potenciais pretendentes, incluindo o poderoso conde inglês Haroldo Godwinson, que foi nomeado o próximo rei por Eduardo no seu leito de morte em janeiro de 1066. Guilherme argumentou que o falecido rei tinha prometido anteriormente o trono a ele, e que Haroldo tinha jurado apoiar a sua reivindicação. Construiu uma grande frota e invadiu a Inglaterra em setembro de 1066, decisivamente derrotando e matando Haroldo na Batalha de Hastings a 14 de outubro de 1066. Depois de mais alguns esforços militares, o duque normando foi coroado rei no dia 25 de dezembro de 1066, em Londres. Fez arranjos no seu governo da Inglaterra, no início de 1067, antes de voltar à Normandia. Diversas rebeliões sem sucesso se seguiram, mas em 1075 o seu domínio na Inglaterra estava praticamente consolidado, permitindo-lhe passar a maior parte do resto de seu reinado no continente. Os anos finais de Guilherme foram marcados por dificuldades nos seus domínios continentais, problemas com o seu primogênito e ameaças de invasões da Inglaterra. Em 1086 ordenou a compilação do Domesday Book, uma lista de todos os proprietários de terras em Inglaterra, juntamente com as suas herdades. Guilherme morreu a 9 de setembro de 1087 enquanto liderava uma campanha no norte da França, e foi sepultado em Caen. O seu reinado na Inglaterra foi marcado pela construção de castelos, o estabelecimento de uma nova nobreza normanda sobre as terras e a mudança na composição do clero inglês. Guilherme não tentou integrar os seus vários domínios no Império coeso, mas em vez disso, continuou a administrar cada parte separadamente. As terras de Guilherme foram divididas após a sua morte, a Normandia foi para o seu filho mais velho, Roberto, e o seu segundo filho sobrevivente, Guilherme, o Ruivo, recebeu a Inglaterra. Início de vida. Guilherme nasceu, provavelmente, em 1025 em Falaise, Normandia, era o único filho de Roberto I, o Magnífico, filho de Ricardo II da Normandia. A sua mãe, Arlete, ou Erleva, de Falaise, era filha de Fulberto de Falaise, possivelmente Arlete pertencia à família ducal, mas não se casou com Roberto. Em vez disso, casou mais tarde, com Erlune de Conteville, com quem teve 2 filhos, Ode de Bayex e Roberto, conde de Mortagne, e uma filha cujo nome é desconhecido. Um dos irmãos de Arlete, Gualtério, tornou-se um defensor e protetor de Guilherme durante a sua infância. Roberto também teve uma filha, com outra amante, Adelaide da Normandia. Roberto tornou-se Duque da Normandia a 6 de agosto de 1027, sucedendo a seu irmão mais velho, Ricardo III, que só tinha conseguido o título no ano anterior. Roberto e seu irmão estavam em desacordo sobre a sucessão, e a morte de Ricardo foi repentina. O novo governante foi acusado, por alguns escritores, de matar seu irmão, o que era plausível, mas hoje é considerado improvável.
As condições na Normandia eram incertas, pois famílias nobres despojaram a Igreja e Helene III da Bretanha travou uma guerra contra o Ducado, possivelmente numa tentativa de o controlar. Em 1031, Roberto tinha reunido considerável apoio de nobres, muitos dos quais se tornariam proeminentes durante a vida de Guilherme. Neles se incluíam o tio de Roberto, o arcebispo Roberto de Rouen, que originalmente se opôs ao duque Osberne, sobrinho de Gunora de Crépon, esposa do duque Ricardo I, o destemido, e o conde Gilberto de Brienne, um neto de Ricardo I. Após a sua adesão, Roberto continuou o apoio normando aos príncipes ingleses Eduardo e Alfredo, que ainda estavam exilados no norte da França. Há indícios de que Roberto pode ter sido prometido em casamento à filha do rei Canuto, mas o casamento não ocorreu. Não se sabe se Guilherme teria sucedido na sucessão ducal, se seu pai tivesse tido um filho legítimo. Em 1034, o duque Roberto decidiu ir em peregrinação a Jerusalém. Embora alguns dos seus partidários tentassem dissuadi-lo de empreender a viagem, Roberto convocou um conselho em janeiro de 1035 e teve os nobres normandos reunidos, jurando fidelidade ao seu filho legítimo como seu herdeiro antes de partir para Jerusalém. Roberto morreu no início de julho em Niceia, no seu regresso à Normandia. Família e descendência. Guilherme I, o Conquistador, e sua esposa Matilde da Flandres, minha 31ª avó, 5 vezes minha avó, tiveram pelo menos 9 filhos. A ordem dos filhos é clara, mas nenhuma fonte dá a ordem relativa ao nascimento das filhas. Roberto II, Duque da Normandia, nascido entre 1051 e 1054, morreu a 10 de fevereiro de 1134, casou com Sídula de Conversano, filha de Godofredo de Conversano. Ricardo, nascido depois de 1056, morreu por volta de 1075. Guilherme II, rei de Inglaterra, nasceu entre 1056 e 1060, e morreu em New Forest, a 2 de agosto de 1100. Henrique I, meu 30º avô, 4 vezes meu avô, nasceu no final de 1068, morreu em 1º de dezembro de 1135, rei da Inglaterra, casou com Matilde da Escócia, minha 30ª avó, 3 vezes minha avó, filha de Malcolm III da Escócia. Henrique I casou também com Nesta Fertz RHYS, princesa de Gales, minha 30ª avó, 3 vezes minha avó. Gundrade de Normandie, casou com Guilherme I do Arène, conde de Sarrey. Adelisia, princesa de Inglaterra. Cecília, princesa de Inglaterra. Constança, princesa de Inglaterra, casou com Alan IV, duque de Bretanha. Matilde da Normandia. Agatha, princesa de Inglaterra. Adela, princesa de Inglaterra, casou com Etienne, conde de Blois, meus 30º e 32º avós. Filhos de outras mulheres. Thomas, arcebispo de York. Sílvia de Normandie, casou com Luís I de Bournonville. Filhos de Guilherme I com Maud de Ingelric. Guilherme I Peverell, conde de Hereford e Nottingham, casou com Adeline de Lancaster, dame de Londres.